Eu sou a professora Isabel e o meu propósito é ensinar professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é o que falta para você ser uma professora de referência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Nós vamos discutir muita coisa hoje importante se realmente você quer se tornar uma professora alfabetizadora de crianças com deficiência intelectual. Eu já fiz muitos estudos na minha área do doutorado, porque a minha área do doutorado ela é em formação de pessoas e professores. Porque antes de ser um professor, você é uma pessoa. Quando você souber alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, você vai se tornar uma referência entre as suas colegas, entre as escolas que você trabalhar, né? Ou mesmo na sua comunidade. Então, hoje, nesse meu estudo sobre a professora de referência, eu trago 3 cenários aqui para a gente conversar, pensar um pouco mais. E esses 3 cenários acompanham hoje, a vida de muitas professoras. Muitas de vocês vão se encontrar em algum desses 3 cenários que eu vou falar aqui. O primeiro cenário, ele é mais amplo, a escola, né? Então, todos os anos, há um aumento significativo de crianças com deficiência intelectual que estão sendo matriculados nas escolas. Isso, o próprio censo mostra o número de matrículas, o censo escolar, né? O número de matrículas de crianças com alguma deficiência que estão matriculadas na escola. Então, vem aumentando. Ao mesmo tempo, há um engrossamento de uma fileira de crianças com esse diagnóstico que não estão se alfabetizando e nem estão aprendendo na escola. Então, abre-se o acesso, a criança permanece, mas ela não tem o sucesso. Então, esse é o primeiro cenário. Eu tenho certeza que esse cenário deve te incomodar. Porque me incomoda ver que as crianças estão vindo e elas estão ficando anos lá e ainda não estão aprendendo, muito menos se alfabetizando. O segundo cenário é o cenário da professora. Essa pessoa, né? Essa pessoa, então, o que está envolvido nessa pessoa? É a formação. A formação das professoras não dá condições efetivas para ensinar uma criança com deficiência intelectual. E isso é um problema. Um problema o quê? Que afeta diretamente a prática da professora. O que eu vou, se eu não tenho uma formação adequada, como é que eu vou oferecer algo para essa criança que, de uma certa forma, necessita de uma intervenção diferenciada, né? Então, se torna um problema. Especialmente agora com tantas crianças com deficiência intelectual na nossa sala de aula, né? Às vezes tem sala de aula com 5, com 6. Olha, tem escola que monta uma sala cheia. São crianças que não conseguiram se alfabetizar, então tudo ali de 7 a 14 anos juntas. Nesse cenário da formação, de uma formação de professoras frágil, né, que não dá um subsídio prático de como fazer uma intervenção com uma criança com deficiência intelectual, as professoras elas ficam inseguras, não é mesmo? Por quê? Porque elas não sabem se realmente as crianças com deficiência intelectual aprendem, por exemplo, ou mesmo elas não sabem o que fazer para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Então, nós temos o cenário da escola
E temos o cenário vivido pelas professoras enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que tem uma formação específica. E um outro cenário é o cenário vivido pela criança, né? A criança, o que acontece com a criança com deficiência intelectual? Elas vão sendo promovidas sempre para a próxima turma, passa para a próxima turma, vai para a próxima turma, vai para a próxima turma, mas não se alfabetizam, não avançam. Não avançam. As professoras, eu falo as professoras porque eu me incluo, sabia? Eu estou junto com vocês. E o que eu quero dizer assim, isso traz para a gente uma escola que não dá conta, uma professora que não tem uma formação e orientação adequada, uma criança que não avança. Isso traz para nós uma imensa dor. Dor. Algumas, inclusive, adoecem porque não aguentam viver nesse cenário. O cenário está pesado. Dá vontade de largar tudo, não é mesmo? E seguir um caminho próprio. Eu tenho certeza que muitos de vocês que me seguem têm um desejo imenso de alfabetizar a criança com deficiência intelectual, mas não conseguem porque estão dentro de uma sala de aula e aí tem que dar conta de tudo que tem que dar conta e só fica o quê? Aquela ansiedade, aquela angústia, né? Aquela imensa dor. Saber que a criança está ali, passando aquele tempo com a gente, permanecendo ali todo aquele tempo, e a gente não consegue fazer com que elas avancem. Olha, para mim, esses 3 cenários são angustiantes. Angustiantes. Saiba que isso tudo pode mudar. Você pode se tornar uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Muitas vezes, você pode, inclusive, mudar a sua profissão. Ao invés de ficar 40 horas dentro de sala de aula, como muitos de vocês fazem, até 60 horas, vocês poderiam se dedicar um período desse a alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Aí você vai se tornar rapidamente uma professora de referência, sabia? Porque você vai ter aquela criança naquele horário específico para trabalhar com ela. E isso é possível. E vai acabar com a sua angústia, porque a partir do momento que você consegue alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, gente, muda tudo. Muda tudo, muda o seu olhar, o seu sorriso, a sua prática. Isso é muito bom mesmo de se ver. Então, o caminho para isso, né, para você fazer realmente uma intervenção, uma alfabetização da criança com deficiência intelectual, o caminho para isso é a mediação cognitiva, em que a sua prática pedagógica será com 3 elementos essenciais: intencionalidade e reciprocidade, onde você sempre vai deixar claro para aquela criança o que vai ser feito para poder buscar a atenção dela para a tarefa, né? Transcendência, que é ir além da tarefa, fazer abstrações, relacionar com a memória de longo prazo, guardar na memória e realmente a criança aprender. E o critério da mediação de significado, que a criança tem que saber por que ela está fazendo aquela tarefa, por que aquela tarefa é importante, por que o som daquela letra é importante. Então, a mediadora, ela se torna uma professora de referência, porque a prática pedagógica dela é toda intencional, planejada, qualificada. Para quê? Para mudar a estrutura e o funcionamento cognitivo da criança com deficiência intelectual. Então, você tem que saber que isso é possível, né? É possível alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. E que muitas professoras já entenderam o processo e estão colocando a mão na massa. Elas estão fazendo acontecer. Também você tem que saber que ser uma professora de referência, né, é
é você ter a possibilidade de perceber todas as alternativas que nós temos de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, com TEA, com TDAH, né, com síndrome de Down. Então não fique para trás. Se torne uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Porque se esse é o seu desejo, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Porque nós temos uma demanda enorme de crianças que precisam ser alfabetizadas. E a escola não deu conta. Então, a professora é o elemento chave, é a referência para que isso possa ocorrer. Não esqueça disso. Nosso papel de professora de referência é essencial para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Agora, para ser uma professora de referência, você precisa ser uma mediadora cognitiva. Precisa. Eu preciso aprender a mediar. A mediação, ela é uma estratégia que você vai usar para ensinar a criança com deficiência intelectual a ler. E ela lendo, ela vai poder aprender todas as outras coisas. Ah, mas a minha criança já sabe ler. Mas ela precisa interpretar, ela precisa compreender. E a mediação cognitiva trabalha exatamente o processo cognitivo, né? Porque é ali que está a falha. A gente vê que as mediadoras cognitivas se tornam professoras de referência porque elas trabalham 3 fatores essenciais: a cognição, especialmente quando a gente faz a criança pensar nas experiências que já teve, fazendo transcendência. A questão emocional, quando você trabalha o sentimento de competência, porque as nossas crianças com deficiência intelectual, no primeiro desafio elas já desistem, porque elas pensam que vão fracassar, não é mesmo? Então nós temos que trabalhar muito o sentimento de competência. E o terceiro fator é o comportamental, porque as nossas crianças, ou elas viraram, né, TDAH e começaram a incomodar na sala, como muitos dizem, porque elas não vê sentido em nada do que o professor está fazendo, então elas começam a incomodar. Ou elas já têm uma predisposição a ter um comportamento indesejado, como, por exemplo, uma criança com TEA, ou TDAH, ou TOD. Então, a mediadora, ela vai trabalhar a dimensão comportamental. A mediadora, ela trabalha essas 3 dimensões o tempo todo. O tempo todo, a questão cognitiva, de todas as funções executivas, trabalha a questão emocional do sentimento de competência e o comportamento, regulando e controlando o comportamento. A nossa prática, basicamente, ela gira em torno desses 3 fatores. Então, a professora de referência, ao buscar, ou melhor, ao mediar, ela consegue, primeiro, selecionar o estímulo adequado, porque você tem que usar o estímulo adequado. O que você vai trazer para essa criança, a tarefa, o jogo, a brincadeira, tem que ser adequado para corrigir o processo cognitivo dessa criança. Então, é fundamental que você saiba selecionar o estímulo. Por quê? Quando a gente não sabe selecionar o estímulo, a gente baixa 500 atividades da internet. A gente compra apostila de tudo quanto é tipo e nada surta efeito. Por quê? Aquelas atividades não eram adequadas cognitivamente para aquela criança. A sua intervenção não fez com que ela corrigisse o funcionamento cognitivo. Então, não valeu. Outra coisa que a mediadora tem que buscar, apresentar um estímulo de forma intencional. Então, se você está usando uma historinha, por que aquela criança tem que escutar aquela história? Afinal, o que vai ser trabalhado naquela história? Qual a intenção? Gente, isso diz
respeito a... Não, vou mudar aí. Isso é respeito pela criança, sabia? Ela tem que saber que está fazendo uma tarefa porque aquilo vai ser importante. Então, intencionalidade. Tem que apresentar por que aquele estímulo vai ser utilizado. Outra coisa que nós buscamos sempre fazer é responder a toda a reação da criança. Pode ser uma reação verbal ou uma reação não verbal. Porque mediar, não, apesar de ser o diálogo, não quer dizer que as crianças tenham que responder ou que ela tenha que ser verbal. Ela pode ser não verbal, mas um olhar, um sorriso, uma expressão, um gesto, tudo isso é reação que eu posso responder. E também, né, se envolver de forma responsiva. Então, eu recebo dessa criança um som, eu recebo dessa criança um olhar, um sorriso, aquilo para mim é como se aquilo fosse um diálogo estabelecido. Então, vou continuar. Ela foi responsiva, ou seja, alguma coisa aconteceu e ela então gesticulou, ela me olhou, ela se expressou ou mesmo falou. Tudo isso eu vou me envolver, né? Dentro daqueles 3 fatores: o cognitivo, o emocional e o comportamental. Então, você tem que se livrar de todas as atividades sem sentido. Certo? Tudo. Atividades que não têm sentido, você não vai usar mais, né? Porque você vai selecionar o estímulo, se envolver em cada reação, né? Sempre de forma responsiva. Olha que maravilha. Então, a professora de referência, ao mediar, ela planeja a sua ação. E se você se sente angustiada, cansada de ver a sua criança com deficiência intelectual que não avança, saiba que você mesma pode se tornar uma professora de referência e fazer a diferença na vida da criança com deficiência intelectual. O melhor de tudo, né? Encontrar um propósito de vida, porque eu já encontrei o meu. Você tem que encontrar o seu, sabe? Para depois não ser uma professora lá aposentada, velhinha, resmungona, infeliz. Não. Nós, professoras, nós temos o direito de nos autorrealizar. A gente também tem o direito de ter sucesso. Sucesso. E é isso que eu tenho certeza que lá no seu íntimo você busca. Você quer ser uma professora de referência. Você quer ser reconhecida como uma professora de referência. Sabe o que está faltando? Não é o teu desejo. O desejo você tem. É a estratégia adequada. É a estratégia adequada que você precisa. Imagine você conseguindo alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Você acha que ninguém vai te querer? Pelo contrário, todos irão te querer. Todos vão te procurar porque vão desejar alguma coisa, ou vão desejar que você ensine, que você melhore o processo cognitivo daquela criança, que você alfabetize aquela criança. Então, você vai ter criança. Você vai ter muita criança, né? Maravilha, maravilha. Agora, vamos pensar um pouquinho qual a diferença em ser uma professora de sala de aula e uma professora de referência. Olha, a professora de sala de aula, ela transmite o conhecimento, né? Ela transmite conhecimento, ela tem conhecimento, ela estudou para isso. Ela tenta ensinar todas as crianças, inclusive a criança com deficiência intelectual, ou, se ela não tenta, pelo menos ela exige que a acompanhante ou a tutora da criança com deficiência intelectual ensine essa criança. Ela faz perguntas na sala? Faz.
para todas as crianças. Mas essas perguntas é uma forma, geralmente, de controlar o seu estudante, né? É algo muito solto, algo aleatório. As perguntas estão vinculadas a saber se a criança aprendeu ali no imediato, se ela conseguiu memorizar aquilo que você trabalhou com ela. As perguntas e as atividades podem, esse tipo, né, podem não ser percebidas pela criança com deficiência intelectual, porque não tem intencionalidade, não fez transcendência, não construiu um significado, só faz pergunta. Ah, mas eu sou mediadora, faz pergunta. Não, calma lá. Você usa os critérios de mediação, né? Intencionalidade, transcendência e significado? Não, nem sabia disso. Então não é professora mediadora. Então a professora de referência é uma professora que entende de mediação cognitiva. Ela é mediadora, mas ela se torna uma referência. Qual a diferença, então, entre uma professora da sala de aula e uma professora de referência? A de referência, enquanto a de sala de aula quer ensinar, a professora referência, ela faz a criança com deficiência intelectual aprender. E é muito diferente. Existe uma diferença enorme entre ensinar e aprender. Eu posso ensinar várias coisas e vocês podem não aprender nada. Então, qual é o meu objetivo? É ensinar ou aprender? Né? Eu quero que vocês aprendam. Então, muda. A professora de referência, o objetivo dela não é ensinar, é fazer com que a criança aprenda. Como é que ela faz isso? Usando a estratégia de mediação cognitiva. Porque mediar é ir além das atividades propostas. A mediação cognitiva não é apenas uma forma de ensinar, né? Não é uma forma de ensinar. Isso pode ser feito por qualquer pessoa. A professora de referência, ela se torna uma mediadora cognitiva, porque ela utiliza os 3 critérios universais de mediação. E não é só isso. Além disso, ela faz a criança com deficiência intelectual aprender a pensar. Ela alfabetiza a criança com deficiência intelectual. Desse modo, a professora de referência, ela se diferencia de uma professora de sala de aula, não é mesmo? Ela se torna alguém que faz realmente a diferença na vida da criança com deficiência intelectual. Por quê? Porque ela alfabetiza essa criança e depois a criança aprende tudo o que é importante, porque quando a gente se alfabetiza, tudo muda, né? A nossa interação com as pessoas, com os livros, com os conteúdos, não é mesmo? Então, não fique na varanda, sabe? Vendo as professoras de referência passarem ou alfabetizarem as crianças com deficiência intelectual. Seja uma. Saia do banco da varanda e veja a referência que você vai ser se você conseguir aprender a mediar. Então, realmente saia do banco da varanda e seja referência, né? Aí no seu município. Eu quero muito que você se torne uma referência no seu município. Eu tenho um propósito de vida. Eu sempre falo meus encontros aqui com vocês. Eu quero ter 5.570 mediadoras no Brasil inteiro. Por que esse número? Porque é o número de municípios que nós temos. Se aqui em São José eu tivesse uma mediadora, eu já tenho, né? Assim, qual é a referência? É as que estão aqui. Quando alguém me procura, para fazer uma avaliação para ensinar uma criança, o que eu faço? Eu mando para essa minha professora de referência, uma mediadora cognitiva, uma mediadora de excelência. E é isso que eu quero ter em cada município uma pessoa que seja a referência, é ela que vai mudar a vida dessa criança, é ela que vai fazer a diferença para aquela família, é ela que vai fazer a diferença naquela escola, sabe?
Então, gente, imagina o campo de trabalho para você que é professor, que é professora, né, de referência. Olha, nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas com deficiência, certo? E aí, olha, essas pessoas não se alfabetizaram, essas pessoas pouco aprenderam. Então tá na hora. Tá na hora da gente fazer a nossa parte, né? Fazer o nosso próprio, como diz, né, próprio horário, que a escola, me desculpe, mas não tá dando umas condições pra gente. Não dá. Parece uma exploração, a gente vai, trabalha dia a dia, vai. Eu sei porque eu trabalho dentro de uma escola e eu tive que separar muito bem. Antes eu trabalhava o dia inteiro na escola e ainda à noite na universidade. Agora não faço mais isso. Quero botar o meu propósito. Enquanto eu não alcançar 5.570 mediadoras no Brasil inteiro, que vão se tornar professoras de referência, eu não vou descansar. Então, reduzir minha hora de trabalho na escola. Porque eu acho que dessa forma eu vou conseguir alcançar muito mais o meu propósito, que é tornar você uma professora de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Porque senão não ia ter tempo, a escola engole a gente, não é mesmo? Agora, ser uma referência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual, aí na sua cidade, olha só que maravilha. Mas para isso, nós temos um princípio, sabia? Um princípio que está lá dentro do teu coração, mas você não tem muita consciência. Porque quando você olha para uma criança com deficiência intelectual, você ainda vê os defeitos que ela tem, porque você não sabe muito bem como lidar com ela, né? Agora, quando você se torna uma professora de referência, você tem clareza no seguinte ponto, que todos os seres humanos são modificáveis, ou seja, cognitivamente, você pode mudar essa pessoa. Todo ser humano. E isso inclui as crianças com deficiência intelectual. Elas também são modificáveis. Outra coisa, você, professora de referência, é capaz de modificar qualquer criança com deficiência intelectual. Modificar o quê? O processo emocional, cognitivo e comportamental. E olha a beleza, a professora de referência, ela é modificável. Olha que maravilha, certo? E a sociedade como um todo, a opinião das pessoas, também são modificáveis. O suporte que você precisa para ser uma professora de referência, você já tem. Todas as evidências científicas que eu trago aqui para vocês sobre uma teoria chamada neurociência e uma prática pedagógica sobre mediação cognitiva. Então não tem o que temer. É direto chutar para o gol. É isso aí. É gol na certa. Passo a passo, passo a passo. Se hoje vamos pensar uma criança está com 12 anos, um pré-adolescente, ainda não aprendeu a ler. Olha, se entrou na escola com 6 anos na escola e ele não avançou. Quando você senta com ele, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele avança o que não avançou nesses 6 anos. Aí você me diz o quê? Opa, se eu estou conseguindo fazer isso, eu vou me tornar uma professora de referência. Várias outras mães, várias outras escolas vão desejar estar comigo, né? Trabalhar comigo.
Então, isso é muito bom. A professora da sala de aula acha que está pronto, que está pronta, né? Está pronta para tudo, sabia? Eu sei que muitas professoras da sala de aula, quando escutam algo do tipo, as crianças com deficiência aprendem, se alfabetizam. Sabe o que acontece com a professora de sala de aula? Elas sentem um desconforto. Um desconforto. Primeiro, porque elas não acreditam que a criança com deficiência intelectual aprende e se alfabetiza. Outra coisa que o método, elas não dominam o método adequado, porque a formação não proporcionou, né? E outra coisa, elas nunca também ouviram falar de mediação cognitiva. Mas essa mesma professora de sala de aula, quando ela coloca a mão na massa, começa a mediar, a partir das minhas explicações, algumas até aqui nas lives, né? Ela já começa a experimentar outras expressões. Outras coisas começam a acontecer nas crianças com deficiência intelectual. Então, tem avanço. Tem avanço. Eu quero dizer para vocês assim, ó, essa é a nossa live inicial de uma nova série. A série das professoras de referência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E eu quero trazer para vocês 5 parâmetros para você se tornar uma professora de referência. Primeira coisa, você aprende a usar vários recursos, estratégias, para fazer com que a criança com deficiência intelectual aprenda. Tá vendo? Não é para você ensinar, não. É para fazer com que a criança aprenda. Ou seja, são estratégias cognitivas para fazer a criança pensar. Segundo, você aprende a adaptar todo o conteúdo. Por que que isso é importante? Porque as nossas crianças com deficiência intelectual, algumas já estão no 3º, 4º, 5º ano, 6º ano, 9º ano, e o conteúdo lá é um conteúdo mais denso, que eles têm direito a escutar a explicação do professor. Então, é necessário, nesse caso, saber adaptar o conteúdo para essas crianças. Tem que adaptar o conteúdo. Então, a professora de referência, ela se torna uma especialista em adaptar o conteúdo para as crianças com deficiência intelectual. Olha o campo de atuação nova que está se abrindo. Porque quem é que faz a adaptação do conteúdo? Ninguém. Ninguém. Então, dá para fazer, né? Então, se você aprende isso, então, dentro desses 5 parâmetros, para se tornar, você aprende a usar os recursos, mediando, aprende a adaptar o conteúdo, e também, um outro princípio é que você busca estimular a criança a pensar além do estímulo. Então, se é uma bola, o que tem além da bola? Se é um texto, o que tem além do texto? Se é um livro de historinha, o que tem além do livro de historinha? Que no caso aqui tem um nome lindo, que as mediadoras dominam muito bem, que é a mediação de transcendência, né? Que é pensar além da tarefa, além do estímulo. Um outro parâmetro é que você vai auxiliar a criança com deficiência intelectual a ter atenção pela tarefa. Então, você vai aprender a direcionar a atenção dela. E também ativar a memória de longo prazo, para ela guardar na memória que você ensina. E o último parâmetro é você vai aprender a mediar tudo. Os conteúdos escolares, jogos, ações, passeios, desafios, tarefas escolares, várias coisas. Então, retomando, vejam bem, são 5 parâmetros. O primeiro,
usar os recursos e estratégias para ensinar. Segundo, adaptar o conteúdo. Terceiro, estimular além da tarefa. Quarto, auxiliar a criança no direcionamento da atenção e na memória de longo prazo. E o quinto, mediar tudo, todas as tarefas, escolares e não escolares. Viu? Isso torna você um outro profissional. É um outro profissional que surge mesmo. Sabia? É um profissional de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Então, aquela professora que fica o tempo todo reclamando do salário, reclamando da profissão, reclamando das crianças, reclamando, é porque ela fechou, né, os olhos e não vê todas as possibilidades que tem. Quando eu digo adaptar, eu não digo para fazer tarefa para botar na internet. Digo realmente adaptar o conteúdo. Então, tem muito campo aí para a gente atuar. Também quero falar de 3 aspectos importantes para ser uma professora de referência. Primeiro, aprender a alfabetizar, né? Usar a mediação como estratégia para fazer uma intervenção que envolva os sons das letras, o ponto articulatório, o ponto gestual da letra, que aprenda a consciência fonêmica, a consciência fonológica, certo? Então, esse aspecto é muito importante. Um segundo aspecto é organizar os seus atendimentos. Porque quando a gente recebe uma criança, para quem está... Sabe o que eu vou dizer? Tem muitas psicopedagogas e neuropsicopedagogas que fizeram o curso e não atuam, porque são inseguras, né? Não sabem como fazer. Então, eu quero dizer para você que um dos aspectos mais importantes para ser uma professora de referência é você saber organizar todos os seus atendimentos e descobrir o que tem de falha nessa criança, o que tem de falha no processo cognitivo, quais são as funções cognitivas que não estão funcionando. Para quê? Para você corrigir com as tarefas. E um terceiro aspecto é você se sentir segura, realizada, reconhecida profissionalmente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já passei muito, sabe? Eu sempre fui uma professora muito dedicada, tanto na educação infantil, que eu já trabalhei, nos anos iniciais, como alfabetizadora e na universidade. Só não dei aula para ensino médio. Então, assim, sempre fui uma pessoa muito, muito, muito dedicada. Fazia muitas atividades para os meus alunos, passeios, viagem, tudo para fazer com que eles aprendessem de uma forma mais significativa. Mas eu nunca fui reconhecida, sabe? Pela minha dedicação. Eu acho que isso acontece com você. Sabe o que elas falavam? Ah, lá vem ela de novo inventar isso. Lá vem ela de novo inventar mais essa história de fazer uma viagenzinha com os alunos e visitar um museu e visitar não sei o quê. Lá vem ela de novo. Então, isso, eu vi que ali não era o meu lugar, né? Não era o meu lugar. Eu podia avançar muito com os meus alunos. Então, gente, eu quero hoje me sentir segura, realizada e reconhecida. É o mesmo que você deve optar, tá bom? A mediação cognitiva é a oportunidade imediata de sucesso profissional. Por isso você não pode perder tempo, você tem que aprender a mediar. Anote todas as minhas dicas. Experimente algumas, certo? Agora, por onde começar, né? Tem gente que acha que para ser uma mediadora cognitiva é só alugar um espaço, uma sala, para realizar as mediações. Ou que precisa comprar muitos materiais caros.
Ou algumas dizem assim, não, eu nem quero pensar nisso, porque eu não quero, não sei nem por onde começar. Tudo bem. Gente, mas essa não precisa ser a sua realidade, né? A sua realidade pode ser bem estruturada. Bem estruturada. Eu incentivo todas as minhas mediadoras a abrirem, se elas são psico, se elas são neuro, se elas são psico e neuropsicopedagoga, que elas abram sala para fazer o atendimento da criança com deficiência intelectual, porque eu dou todo o suporte, caso a caso. Agora, se ela é uma professora, ela pode trabalhar com reforço escolar. Nada impede. Nada impede. No reforço escolar, você mediar todo aquele conteúdo. Tu acha que a tua sala de reforço escolar não vai estar cheia? Lógico! O aluno vai ter uma dificuldade, vai lá contigo, vai sair sabendo. E aí? Qual é o retorno? Olha, se você tem que começar, você tem que usar como ferramenta a mediação cognitiva. Se você começar a experimentar, você vai ter resultados que você nunca imaginou. Experimente para ver. Experimente. Então agora nós estamos começando uma nova série, a série das professoras de referência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E isso, gente, é muito bonito. É muito saudável para a gente enquanto pessoa, porque nós não somos professoras dentro de uma caixa, nós somos pessoas. Aí nós temos uma profissão, que é ser professora. E ser professora não é ensinar, como todo mundo dizia para a gente. É você fazer a criança aprender. Independente se ela tem deficiência intelectual, se ela tem TEA, se ela é síndrome de Down, se ela tem uma outra síndrome que causou uma deficiência intelectual. Isso tem que ter claro na cabeça de vocês, certo? Olha, gratidão por estarem aqui comigo no início dessa nova série. Um beijo para vocês, certo? E até o próximo encontro. Tchau. Gratidão por estarem comigo.